Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros. Esse aqui é o Expresso Conservador, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Não está inscrito ainda? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é importante demais. Lembrando a vocês, ano de eleição, gente. Precisamos alcançar o maior número de pessoas possível. É por isso que eu peço a sua ajuda. Sem vocês o canal não acontece, tá? E por falar em eleições... É com você que eu quero falar sobre um candidato que anda prometendo aí mundos e fundos. Olha, nós vamos virar uma máquina de geração de empregos, nós vamos criar o Ministério dos Indígenas, nós vamos resolver os problemas do Brasil, nós vamos acabar com tudo o que há de errado no país. Pois é, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Estou falando daquele molusco. Aquele cara com os 9 dedos que tenta enganar você a todo custo. Como ele mesmo disse, eu não vou enganar o povo novamente. Pois é, ele já enganou uma vez. Você vai esperar ele te enganar novamente? Eu acho que não, né? E é por isso que eu separei algumas coisas para mostrar para vocês. Será que foi verdade? Me responda aí nos comentários. É tudo verdade o que o PT conta sobre os governos do Lula? É verdade que o PT fala sobre as promessas que o Lula fez e que ele cumpriu? Nós vamos ver isso aí depois da vinheta. Responde nos comentários aí, vou ficar esperando, tá bem? Bom, meus amigos, eu separei algumas notícias que eu quero colocar aqui na tela, quero compartilhar com vocês, porque nós sabemos que para mentir ali, basta ele abrir a boca. Porque toda palavra que sai da boca daqueles caras soa como mentiras, são mentiras. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Antes de colocar na tela, eu só queria lembrar a vocês que nós temos uma caravana que vai em junho de 2023 para Israel. E é por isso que eu quero saber de você. É seu sonho estar em Israel? Você tem vontade de conhecer a Terra Santa? As vagas estão acabando, tá? Estão no limite ali. Então eu aconselho você que tem esse sonho, não deixe passar essa oportunidade. Aproveite a boa fase da economia aí. E liga pro nosso amigo Ricardo Paiva, que tá na descrição, tá no primeiro comentário aí fixado, tá? O telefone dele. Conversa com ele, diga, olha, como que eu posso pagar, quanto que fica. Pegue todos os detalhes, tire suas dúvidas, tá? Ricardo Paiva da Promundo, o contato tá aí ó, na descrição. Não deixe passar essa oportunidade, é os melhores preços do mercado, tá? E as melhores condições também. Isso eu posso garantir para você. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui com uma matéria atual, para vocês verem aí. Lula promete criar ministério para indígenas. Em visita a acampamento em Brasília, o ex-presidente disse que pasta será comandada por índio ou índia. E criticou o avanço de fazendeiros garimpeiros sobre terras demarcadas. Dá para acreditar nesse cara? Será que o índio é tão inocente assim que tá acreditando nele? Tô falando, ah não, o Lula vai cumprir. Os governos PTs foram ótimos para os índios. Vamos ver aqui, ó. Notícia aqui, ó, de 17/4/2007, tá? Alessandra Bastos é a autora da reportagem. Brasília. O programa elaborado para as comunidades indígenas durante a campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 não está sendo cumprido. Puxa vida, era de se esperar, né? Ele não cumpre promessas, ele mente sistematicamente. Não está sendo cumprido. Reclamam lideranças indígenas, não sou eu que estou falando. A repórter só está colocando aqui no papel as reclamações dos índios. Os próprios índios dizendo, olha, ele não está cumprindo as promessas. Prometeu, prometeu, prometeu e não está cumprindo. As promessas não andaram, tá? Vamos abrir aspas aí, porque são os índios dizendo. As promessas não andaram e não estão sendo cumpridas, afirma cacique da aldeia Cachoeirinha de Miranda, Ramão Terena. O programa dizia que o governo brasileiro iria virar a página de uma política arcaica e iria dar passos importantes na construção dessa nova política. Fez isso? Não, não fez. Pelo contrário, vocês vão ver aqui que eles estão dizendo que piorou. Ó, as lideranças também dizem que houve uma regressão no processo de demarcação de terras. Não houve avanço e o número de demarcações diminuiu
em relação ao governo passado. Diz Ramon, os índios alertam que se o processo de demarcação continuar nesse ritmo, levará 50 anos para resolver a questão, certo? Governo Fernando Henrique, média de 15 demarcações por ano. No governo Lula, 5, sendo que no último ano não houve nenhuma. Para vocês verem que ele mente sistematicamente e agora ele vem de novo. Com a mesma promessa. Com a mesma promessa. Ele dizia lá, olha, nós vamos criar o Conselho Nacional Indígena. Agora não, agora, olha, nós vamos criar o Ministério Indígena. Tudo mentira. Balela. Conversa para boi dormir, tá? Vamos lá. Vocês acham que eles cumprem campanha, promessas de campanha, né? Ó. Promessas do primeiro mandato de Lula ficaram no papel. Em 2003, Lula prometeu segurança pública mais eficiente e a criação de 10 milhões de empregos. Também não se concretizou. Que coisa, não tinha pandemia, não tinha guerra na Ucrânia com a Rússia, que está travando aí os mercados, tá quebrando as cadeias de suprimento, causando uma, assim, inflação, causando falta de alimentos e diversos outros produtos por conta das sanções. As sanções também têm grande papel nisso. Então não tinha nada disso. E além disso, o Brasil estava atravessando uma excelente fase por causa da alta das commodities. E o Brasil é um grande exportador de commodities. Mas, ainda assim, ele não conseguiu cumprir as suas promessas. Por quê? Será por causa do mensalão? Ah, pode ser, né? Porque ao invés de usar o dinheiro para criação de empregos, para geração de empregos, usar o dinheiro na segurança pública, o dinheiro estava sendo desviado. Pode ser isso, não pode? Pois é. É o que acontece quando se tem um governo corrupto. Quem pretende ouvir nessa segunda-feira o discurso de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve estar cauteloso e atento. Afinal, a maior parte das promessas de sua contundente mensagem de mudança, feita no Congresso há 4 anos, não chegou a ser cumprida. O alardeado programa Fome Zero não existe mais e sofreu alterações ao longo dos 4 anos, transformando-se no Bolsa Família. O primeiro emprego não saiu do papel, certo? Só atende a 0,5% dos jovens que pretendia ajudar. Não é nem dos jovens do Brasil. 0,5% dos jovens que ele pretendia ajudar. Esse é o programa do primeiro emprego que o PT dizia que é a máquina. Nós somos a máquina de geração de empregos. É isso aí. Pífios os resultados. E não tinha desculpa. Porque, mais uma vez, o Brasil passava por uma excelente fase econômica. Havia sido preparado nos governos do PSDB, tá? Quando chegou no governo Lula, teve esse boom das commodities. Lula aproveitou a boa fase. É como se o Fernando Henrique tivesse plantado, começou a dar os primeiros frutos, o Lula foi lá e derrubou a árvore. Essa é a grande realidade, tá? É a grande realidade. Então vamos lá. A reforma agrária pacífica, organizada e planejada foi condenada pelos próprios aliados. Pois é. E ele está prometendo o que de novo? Reformas agrárias. Olha só. Simples, né? É só repetir o mesmo programa de governo. Aí ele vai dizer assim, não, mas é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro está aí há 4 anos. O governo ficou mais de 16, o PT ficou mais de 16 anos e não implementou isso aí. E agora ele continua prometendo a mesma coisa. Só cai quem é tonto. E tem algumas pessoas no Brasil que são. Isso eu posso dizer com propriedade, porque eu conheço algumas. Tá? Conheço algumas que dizem que vão votar nele. Estão acreditando nas promessas dele. Brincadeira, né? Ó. A promessa de crescimento também não se concretizou e ela será, mais uma vez, a vedete do novo discurso. Tá certo? O presidente vai reiterar hoje que quer avançar para um crescimento mais vigoroso e acelerado, mantendo a estabilidade monetária e a responsabilidade fiscal. Sem teto de gastos em 2023, imagina como vai ser. Imagina Lula gastando dinheiro a rodo. O Brasil já não anda lá 100%, porque teve 16 anos do PT.
Imagina se a gente der mais 4 para eles, para terminar o estrago que eles começaram. Mas a frase criar empregos será minha obsessão não resultou em nada concreto. Anunciada em janeiro de 2003, a promessa não chegou nem perto da metade. Tá aqui, ó, não sou eu que estou falando. Nem perto da metade do que se afirmou em campanha. A disposição de criar 10 milhões de empregos. Segundo dados do Ministério do Trabalho no final de 2006, seria possível chegar perto de 5 milhões de novos empregos com carteira assinada. Mentiram de novo. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Eles diziam assim, o Brasil, na época do governo Lula, na época do governo Dilma, tinha pleno emprego. Agora vamos olhar isso mais minuciosamente aqui. Vamos analisar. Governo manipula para baixo a taxa de desemprego. Isso aqui, ó. 2/12 de 2013, já no governo Dilma. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, situou a atual taxa de desemprego no Brasil em apenas 5,3% em outubro de 2012 e mais recentemente em 5% em outubro de 2013. Ora, por que então os europeus não vêm correndo para cá? Nossa taxa só não é menor que a Suíça, a Áustria, certo? Que tem 3,1 e 4,9 na época. Era a menor taxa do mundo. Olha, o Brasil, 5% de desemprego apenas. Que coisa linda, né? O país das maravilhas. Graças ao governo PT. Mas vamos ver se é real isso? Vamos lá. Ó. Porém, além do IBGE, há também o índice do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, que situa o desemprego no Brasil em 10,5%. Como assim? A 100% de erro, então, quem está certo? Ninguém está certo. A taxa de desemprego é ainda pior. Não é 10,5%. Ou seja, a Dilma tinha uma meta, 5%. Aí ela dobrou a meta, 10%. E a taxa foi pior ainda. Imagine aquele senhor, olha como era a metodologia utilizada para calcular o desemprego no Brasil naquela época. Imagine aquele senhor que entra no vagão do trem e vende bala e é considerado empregado. Assim como aquele mendigo que veio pedir esmola e você pagou para ele cortar a grama do seu jardim, ele também é considerado empregado. Todos empregadíssimos segundo a metodologia do IBGE. Agora, se você pagar um mendigo com um prato de comida e algumas sobras para ele levar embora, ou trocar um serviço de um desempregado por um favor seu, todos são considerados trabalhadores não remunerados. Que coisa linda, né? Mas é trabalhador. Certo? Tá contando como empregado. Sem remuneração, porém, empregados. Sim, essa é a definição do IBGE. Por que que tinha pleno emprego? Porque eles mentiam. Tem método, literalmente, esse era o método utilizado para dizer, olha, o Brasil tem pleno emprego. Pessoas que recebiam Bolsa Família, empregados. Pessoas que trocavam seu serviço por comida, empregados. Pessoa que vendia balinha no trem, que vendia bala na rua, no farol, empregado. Eles consideravam empregado. Com isso, a taxa chegou em 5%. Em 5%. Aí eles, sabe, espalham isso, fazem aquela propaganda, gastam bilhões de reais do dinheiro público fazendo propaganda na TV, na rádio, na internet, dizendo, olha, o Brasil tem pleno emprego. Apenas 5% a taxa de desemprego no Brasil. Todos estão empregados, estão trabalhando. O Brasil está crescendo, está feliz. Tudo mentira. Manipulação de números. Outro fato interessante, se o indivíduo desiste de procurar emprego, ele não é considerado desempregado, mas desalentado. E isso significa que não entrará no cálculo do índice, logo, não afetará o aumento de desemprego. Ou seja, olha, eu não estou procurando emprego, então você não é desempregado. Não entra na conta. Nem do emprego mesmo estando desempregados, entendeu? Não.
melhor o sujeito desiste de procurar emprego e não é considerado desempregado. Simples assim. Como eu falei, ele é um desalentado. Na conta dos desalentados está uma parte dos beneficiados pelo Bolsa Família. Como eu falei, ele não é considerado desempregado. Que estão desempregados e decidiram viver do benefício ao invés de trabalhar. A maioria dos demais beneficiários em mesma situação estão como pessoas não economicamente ativas. Então você calcula aí que naquela época o desemprego devia estar em torno de uns 15%, 20%. Porque olha quantas pessoas recebiam o Bolsa Família. Olha quantas pessoas já tinham procurado e cansado de procurar e deixaram de procurar, certo? E não eram considerados no número de desemprego. Aí, se for fazer isso hoje no Brasil, você vai ter um desemprego de 0,1%. Mas, como é o governo Bolsonaro, a metodologia é diferente. Aí, não, olha... Bastou a Dilma sair, eu me recordo até hoje. Agora que eu lembrei aqui, mas eu me recordo até hoje. Bastou a Dilma sair que o IBGE mudou a metodologia do cálculo e o desemprego saltou de 5% para 12% no governo Temer. Houve esse salto gigantesco. Vamos lá. Aqui, ó. Pessoas não economicamente ativas. Sim, os beneficiários do PBF não entram na conta do desemprego, mesmo que estejam desempregados, tá? Do programa Bolsa Família. Mas, se estiverem realmente empregados, logo entram na conta do emprego. 2 pesos, 2 medidas. Ou seja, a pessoa não possui emprego, não quer mais trabalhar, mas é considerada desalentada, não afetando a taxa de desemprego. Ou então, não tenho trabalho, mas não sou desempregado. O governo conseguiu criar uma nova categoria para subsistir o parasitismo. E isso é uma realidade. Então vocês vejam, tudo mentira. Um governo pautado na mentira. E agora ele continua com as mesmas promessas de campanha. Vamos lá, tem mais notícias aqui, ó. Lula cumpriu apenas 3 promessas de 28 do programa de governo. Apenas 3 foram cumpridas, tá? Metade das propostas feitas na campanha está em implementação, ou seja, estão enrolando. E o programa de segurança pública não saiu do papel, que ele alardeou tanto. Vamos voltar a andar seguros nas ruas? Mentira também. E agora ele está falando que, olha, vou mudar a segurança pública no Brasil, vou soltar os presos. Porque aí vai contar como menos... acabei com a violência, tem menos pessoas presas. Por quê? Ele soltou os bandidos. Esse é o grande segredo do Lula. Ele vai acabar com o desemprego, colocando pessoas para receber auxílio do governo, ficando dependente do auxílio do governo, certo? E vão contar como empregadas. O desemprego praticamente vai sumir. Não vai ter existência de desempregados no Brasil. Da noite para o dia. Você pode apostar. É só dar essa chance pro Lula. Só Lula ganhar que no outro dia acaba o desemprego no Brasil. Eles vão mudar o método de cálculo. É assim que são feitas as pesquisas também, tá? Eles vão e pesquisam nos locais onde eles sabem que Lula tem a maior margem. Então fica fácil manipular números. Você tem CPFs de pessoas, você tem o nome, você tem tudo certinho. Mas você foi e manipulou os números através do quê? Escolhendo os locais aonde você vai fazer a pesquisa. Isso é manipulação de números, não é uma coisa difícil. O difícil é você conseguir comprovar aquilo, manter aquilo. Porque uma pessoa que estude um pouquinho mais, ele vai conseguir desmantelar o que você arrumou ali, tá? Só para terminar aqui, olha o que o índio fala, tá? Ele fala aqui, ó. Gessinaldo Cabral afirma que dos 60 milhões destinados às questões indígenas no orçamento do ano passado, que era no governo Lula, certo? Apenas 2% foram investidos. Falta atenção na gestão de recursos, aponta. Ramon Terena vê crescimento de apenas dos programas de assistência social, certo? O tal do Bolsa Família, Bolsa Índio, Bolsa aquilo, os bolsa que eles saem distribuindo, certo? Houve melhora de assistência social, é boa,
Mas chega em um determinado momento que fica ruim, porque ficamos dependentes da assistência. Não resolve. Eles não querem ficar dependentes da assistência do governo. Eles querem conseguir produzir, querem conseguir trabalhar. E é isso que Bolsonaro vem tentando fazer com o índio. O índio possa produzir, possa explorar suas terras, possa, sabe, ser absorvido ali pela sociedade, sem ficar dependendo do governo. Dependendo de esmola dos outros. Ele quer que o índio se autossustente, produza, contribua para o país. Mas eles não, eles querem ver, cercar, ó, vamos cercar aqui o índio, nós vamos dar aqui cesta básica para o índio, para manter ele assim. O índio não tem direito de evoluir. É isso que eles querem. E é isso que eles vão fazer se continuar dando oportunidades para PT. É por isso que é tão importante você mostrar esse vídeo para todas as pessoas. Você precisa me ajudar a alcançar mais pessoas. Principalmente aquelas pessoas que estão iludidas. Tudo que eles prometeram em 2002, tudo que eles prometeram em 2006, tudo que eles prometeram em 2010, em 2014, 2018, eles estão prometendo de novo. E não vão cumprir. Se der essa chance para eles, eles não vão cumprir. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e que Deus tenha misericórdia desse país. E até a próxima. É só lembrar do que ocorreu na Colômbia, né? Infelizmente, a Colômbia é o próximo aí a próxima Venezuela.